Ok, mais uma vez, boas-vindas a todos. Muito obrigado pelas considerações do diretor-geral da Unitel, Miguel Geraldes. E, entanto, vamos passar para o nosso momento de debate, de conversa, neste que é o primeiro painel da nossa conferência. Eu vou chamar para fazer um enquadramento geral deste painel o senhor Seydun Dolomingo, ele que é diretor-geral do portal de TI, que vai estar aqui a discutir sobre o tema Tendências de IoT em 2022. Por favor, a vossa atenção. Seydun, é contigo. Boa tarde a todos, boa tarde, caríssimo Suka Bula. Bem-vindos a esse painel, onde falaremos sobre tendências IoT 2022, nesta grande conferência Unitel IoT 2021. Terei comigo aqui no painel como oradores o engenheiro Antônio Nunes e também o engenheiro Amilcar Safeka. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite que me fizeram. Bem, eu podia começar com uma apresentação sobre vocês, mas prefiro que vocês mesmo façam. Por favor, engenheiro Antônio Nunes. Bom, meu nome é António Nunes, eu sou engenheiro eletrotécnico, fui durante alguns anos diretor na Unitel, portanto estive a fazer o desenvolvimento das redes e das infraestruturas da Unitel de norte a sul do país. Posteriormente passei para um projeto que foi a continuidade das telecomunicações a nível nacional, num aspecto internacional. Portanto, formou-se aqui Angola Cables e eu fui a coordenar e dirigir a Angola Cables até o ano passado, e neste momento encontro-me ainda como membro do board da empresa. Portanto, o meu track record em termos de telecomunicações já tem alguns anos, desde o início da Unitel em 2001 até os dias de hoje. Perfeito. Engenheiro Amilcar, bem-vindo. Obrigado, mais uma vez, boa tarde a todos. Amilcar Safeka, eu sou atualmente administrador na Unitel, responsável pela parte, pelo pilar técnico, pela parte técnica, toda a parte de desenvolvimento de rede, operação de rede, sistemas de IT e similares. E estou na Unitel desde a sua fundação em 2001. Tenho tido várias outras atividades de interesse, uma das quais é o IoT, mas também muito relacionadas com tecnologia, telecomunicações, internet, etc. A nível de formação, por isso eu sou formado em Engenharia Eletrotécnica e depois tenho um doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e Ciências de Computação. Obrigado. Ok, obrigado. Bem, estamos apresentados, então podemos começar. As cadeias de produção e fornecimento mundiais estão cada vez mais conectadas e digitalizadas. Isto para aumentar a eficiência e superar os desafios, como as mudanças climáticas, alimentando uma crescente população e apoiando uma indústria sustentável e ética. A Covid-19 enfatizou a importância das tecnologias da indústria 4.0, como a IoT, ou Internet das Coisas, e aqueles que adotam a Internet das Coisas são os que estão em melhor posição para ter sucesso. A minha primeira pergunta vai para o engenheiro Antônio Nunes, Amilcar Safeka.
Gostaria que nos dissesses o que é internet das coisas e que vantagens podemos tirar dela. Bom, obrigado. Internet das coisas. Internet das coisas tem a ver com sistemas ou componentes que têm uma parte de conectividade que normalmente não teriam, ou seja, objetos e coisas que normalmente não teriam essa parte de conectividade e que também não exigiriam uma interação humana imediata. Por exemplo, se nós tivermos um sensor numa fábrica ligado à internet, ou se tivermos um drone ligado à internet, ou eventualmente se tivermos, por exemplo, um contador elétrico ou de água ligado à internet, ou um sensor na agricultura ligado à internet, todos esses são objetos que fazem parte daquilo que nós chamamos de internet das coisas. O que é que, talvez para visualizar, o que é que não faz parte da internet das coisas? São objetos que por si já trazem sistemas de computação ou que exigem uma interação humana. Por exemplo, um telemóvel não é considerado um objeto que faça parte do mundo do IoT, ou uma televisão inteligente também não faz parte, um PC, um laptop ou um outro computador não faz parte daquilo que nós consideramos como objetos do mundo da internet das coisas. Espero que tenha respondido a sua questão e clarificar um bocadito esse conceito do que afinal são os objetos que fazem parte do mundo da internet das coisas. Sim, foi uma abordagem muito clara, porque até bem pouco tempo, se calhar as pessoas pensavam que telefones e computadores também fazem parte deste leque de objetos desse mundo da internet das coisas. Mas eu gostaria, além desta definição clara, saber quais vantagens ou que vantagens podemos tirar da internet das coisas. Bom, essencialmente, aquilo que se pretende com a internet das coisas é permitir que esses objetos possam dar informação ou permitir que sejam integrados no fluxo global da informação. E qual é a vantagem que isso traz? É que assim, esses objetos podem ganhar uma certa inteligência, por um lado, e ao ganharem uma certa inteligência, ou permitirem que nós possamos agir indiretamente sobre eles a longa distância, ao serem geridos, tornarem-se mais eficientes. Ou, por outro lado, gerarem um conjunto de dados, um conjunto elevado de dados, e aí que estamos no campo essencialmente dos sensores, e esse conjunto elevado de dados nos permitir aferir ou tratá-los e a partir daí ganhar um conjunto de informações. Por exemplo, se formos no campo da agricultura, nós anteriormente podíamos ter as provetas ou outros artefatos instalados aí pelos campos e medir a pluviosidade ou medir outros dados, fazer medição de outros dados que possam ser interessantes para a agricultura, e depois ter alguém a ir aos sítios todos e recolher os dados e depois carregá-los talvez numa unidade de processamento de dados e a partir daí obter informação, e tudo isto leva muito tempo e tudo isso é pouco eficiente. Se nós tivermos sensores que estejam ligados à internet, automaticamente esses sensores captam os dados e enviam-nos para o destino, e com isso podem ser processados em tempo real e ganhar-se um conjunto de informações que são importantes.
Outro exemplo muito prático são as fábricas, e daí você ter referido no início também a indústria 4.0, que é um dos outros grandes campos de atuação no IoT. Sempre existiu a automação das fábricas, sempre existiram sensores, mas aquilo que dá o salto para a chamada indústria 4.0 é uma maior quantidade, um volume muito maior uma quantidade muito maior desses sensores e que gera um volume muito maior de informação e que tem que ser processada e que leva inclusive aquilo que nós chamamos o Big Data. Big Data. É um novo estágio e que permite sermos depois mais eficientes nos vários campos. Eu só citei esses dois, depois talvez o Gil Nunes poderá citar outros exemplos. Bom, embora a IoT tenha aumentado a sua taxa de adoção desde 2018, em parte também, né, devido à Covid-19, ainda existem áreas, particularmente em Angola, que devem ser otimizadas. Falo da questão da conectividade, habilidades, dados. O engenheiro Safeca falou sobre dados, de Big Data. Tem a questão da segurança e também os níveis de investimentos. Eu gostaria de saber com o engenheiro Antônio Nunes sobre conectividade. Que vantagens têm os cabos submarinos e satélites para um bom funcionamento da internet das coisas? Bom, obrigado pela pergunta, antes de mais, e dizer o seguinte: as infraestruturas de base são infraestruturas de base tanto para a internet das coisas como para a internet que nós conhecemos hoje, das pessoas. Ajudando ali um pouco a pergunta que foi feita ao engenheiro Safeca, qual é a diferença entre uma e outra? Eu consideraria que a internet que nós conhecemos hoje é a internet das pessoas, portanto, onde nós vamos buscar conhecimento, onde nós trocamos informação. E a internet das coisas é exatamente a mesma, só que feita por coisas, não por pessoas. Ok? Então, as infraestruturas, como os cabos submarinos internacionais, têm exatamente a mesma utilidade, tanto para a internet das coisas como para a internet das pessoas. A grande vantagem que nós temos hoje, por exemplo, é que se nós tivermos um sensor, como foi dito, que esteja a produzir dados e que esses dados estejam a interagir com um fabricante ou com uma base de dados que esteja num outro continente, então os cabos submarinos vão servir de ponto de ligação entre esse sensor ou essa, digamos, uma geleira que esteja a comunicar com a base de dados dela, que seja feita pelo produtor. Os cabos submarinos irão permitir que isso aconteça. Portanto, a utilidade das infraestruturas é tanto para a internet das coisas como para a internet das pessoas, que nós conhecemos hoje. Okay. Perfeito. Nós, no universo de 30 milhões de habitantes, ou aproximadamente 30 milhões de habitantes, como o engenheiro Antônio Nunes falou muito bem sobre a internet e a própria internet das coisas. Dos 30 milhões de habitantes, nós temos uma margem temos ainda 22 milhões de potenciais utilizadores da internet, né? Temos 22 milhões que ainda não usam a internet, isso segundo os dados do INACOM sobre utilizadores da internet. Como é que podemos explicar nessas pessoas, nesses 22 milhões potenciais utilizadores sobre os benefícios da internet e, consequentemente, os benefícios da internet das coisas? Engenheiro Antônio. Isso é uma pergunta tricky, mas deixe-me lhe dizer o seguinte: considerando na sua pergunta a internet das coisas, então nós não temos só uma base de clientes de 22 milhões, porque imagino que todas as geleiras das pessoas também vão falar na internet,
todos os carros vão falar e todos os sensores e tratores das agrícolas também vão falar. Portanto, o que vai acontecer efetivamente é que nós vamos potenciar significativamente a base de clientes da internet, porque estamos a associar as pessoas e as coisas a isso. Agora, relativamente a como é que nós vamos explicar isto e como é que nós vamos demonstrar qual é que é, digamos, a grande utilização, os benefícios que isso possam trazer, eu penso que o próprio Amílcar Safeca já disse há bocado coisas como a agricultura, por exemplo, certo? Se nós tivermos, e falamos muito na agricultura porque a agricultura é uma coisa que nos é íntima em Angola, não é? Se nós tivermos sensores que estão instalados no campo e que esses sensores estão a interagir tanto com o trator como com o sistema que controla o ambiente, não é? Nós podemos saber, por exemplo, se uma rega vai ser feita a uma determinada hora ou num determinado dia. Porquê? Porque se tiverem uma previsão de chuva que vai acontecer 2 ou 3 horas depois da rega normal ser feita, então essa rega já não vai acontecer, já vamos poupar água. Okay? O benefício é, estamos a poupar água. E ao poupar água, estamos a poupar custos. Certo? Pronto, o mesmo acontece com o trator que está a pulverizar pesticida, certo? E que, em vez de estar a pulverizar o pesticida em todo o campo agrícola, ele só vai fazer isso numa determinada zona, que é a zona que o detetor de pesticida detectou que aquilo tem uma anomalia. Então, nós aí estamos a diminuir os químicos na agricultura, melhorar os custos e aumentar a produtividade. Portanto, aí está nós conseguirmos associar a tecnologia e, portanto, a internet das coisas, o que nos vai permitir é que esta tecnologia possa ser acessível a todas as pessoas. Isto é, mais um exemplo. Imagino que no Brasil os cientistas brasileiros estão a estudar uma determinada metodologia contra uma determinada praga, certo? Eles disponibilizam esta informação na internet, ok? E os sensores que estão no IGE ou em Malange conseguem ir buscar a informação que foi disponibilizada por estes cientistas no Brasil e automaticamente ajustarem aquilo que estão a fazer àquilo que foi descoberto. Portanto, isso traz um benefício enorme ao agricultor, que, por exemplo, não está a investigar aquele processo. Mas como foi descoberto no Brasil ou na Índia, ou seja onde for, este equipamento tem a capacidade de ir à internet e buscar a solução. Esta é a grande vantagem da internet das coisas, é que nós vamos passar a ter sensores que conseguem ir à internet, não é? E ir buscar soluções para aquilo que se pretende. Isso é uma das grandes vantagens, né, de estar sempre hiperconectados, estarmos conectados sempre e sempre. Antes mesmo de entrar para falar propriamente das tendências da IoT, gostaria, por parte dos dois mesmo, engenheiro Safeca e também Antônio Nunes, né, na vossa visão, gostaria de começar com o engenheiro Safeca. Pode dizer-nos qual é o estado atual da IoT em África e, em particular, em Angola? Como estamos? Assim, neste momento, nós temos observado várias iniciativas relacionadas com o IoT em África, não é? E essas várias iniciativas nos vários campos de atuação. Nós falamos aqui há pouco da parte da agricultura, mas também há iniciativas relacionadas com Smart Cities, né, as chamadas cidades inteligentes, em menor escala. Há iniciativas relacionadas com cuidados da saúde, não é? Healthcare. Há iniciativas relacionadas com transporte, logística, não é? Ou seja, otimização das cadeias logísticas por via de recolha de informação em tempo real, seja sobre os percursos, como sobre dificuldades ou não de transporte.
Aqui em Angola, nós ainda temos alguns passos a fazer. Existem iniciativas que já estão, digamos, embrionárias, não é? Mas não ainda numa escala talvez que fosse desejável. E, aliás, essa conferência e outras que têm estado a ser promovidas é exatamente no sentido de criar maior conhecimento e maior interesse nisso. Porque para ter o IoT, naturalmente nós precisamos de conectividade. Essa é uma das premissas. Não é? E nós podemos usar tanto as redes atuais como redes específicas desenvolvidas para esse tipo de aplicação. Não é? E essas redes específicas para esse tipo de aplicação, que podem ser tanto redes privativas como redes abertas e públicas, nesse momento ainda não as temos desenvolvidas em Angola. Por isso nós vamos encontrar aplicações da IoT mais relacionadas em pequena escala. Não é? Em pequena escala. Engenheiro Safeca, vem aí o ano 2022, né? E algumas operadoras já estão a planear ou a preparar-se para a adoção do 5G, que na verdade será fundamental para a implementação da IoT. Como vem Angola em termos de adoção e implementação do 5G e consequentemente do IoT? É o seguinte, o 5G é uma tecnologia que suporta naturalmente também o IoT, mas especificamente para determinados tipos de utilização. Utilizações que exigem tempos de reação muito curtos. Por exemplo, quando estamos a falar de connected cars ou self-driving cars, ou seja, carros conectados ou carros self-driving, eu acho que é... Falta uma palavra aqui em português, ou seja, que dirigem-se e movem-se sozinhos, vou traduzir carros assim. Autônomos. Exatamente, os carros autónomos, obrigado. Ou seja, ou aplicações de saúde, quando exigem tempo real, nós aí precisamos da rede 5G, ou quando temos uma massificação grande de devices. Quando nós estamos a falar de aplicações da IoT que consomem menos conectividade, precisam de menos dados, por exemplo, estamos a falar de sensores para fazer medições dos contadores elétricos, ou para fazer medições nos contadores de água, ou mesmo os sensores na agricultura, eles não precisam de um volume muito grande de dados, eles precisam de ter segurança, ou seja, serem seguros, precisam também de terem tempos de vida longos, ou seja, instalam-se e a pessoa não tem que ir lá trocar a bateria e fazer coisas similares, ou quando estamos também a falar de alguns sensores relacionados com cuidados de saúde, esses não precisam de uma rede 5G, usam as chamadas low power, as redes de baixa potência, que são redes específicas para interligar equipamentos IoT. Essas redes são mais baratas e, exatamente por serem mais baratas, permitem uma massificação mais rápida da utilização do IoT, que não tem grandes exigências a nível de tempo real e volume de dados. Não precisamos exatamente de 5G para implementar a IoT. É isto? Não, claramente não precisamos. Não. O 5G é um estágio seguinte quando temos aplicações que correm em tempo real ou que geram um grande volume de informação. Não é? Ou, por exemplo, isso acontece quando estamos a falar da automação de fábricas. Não é? As fábricas estão a funcionar em tempo real, estão a produzir, seja, por exemplo, televisores ou outros equipamentos, e eles geram um grande conjunto de informação, um grande volume de informação e dados. Nesse caso, por exemplo, as aplicações
mais adequadas seria a implementação de uma rede 5G proprietária para aquela fábrica, não é? É mais adequado. Engenheiro Nunes, 2022 está às portas. Na sua visão, qual será o impacto da IoT na agricultura, eletricidade, mineração, petróleo e gás, transporte e logística? De uma forma resumida, na perspectiva global, e depois pode estender-se mais no contexto angolano. Começava então pelo conceito internacional e global. O IoT tem vindo a ganhar terreno e tem vindo a ser usado cada vez mais de forma a que se possa otimizar tudo isto que acabamos de falar. No contexto nacional, as coisas vão um pouco mais lentas, eu diria, não é? Por exemplo, uma rede de infraestruturas de base para a IoT em Angola ainda não existe. Não é? Portanto, naturalmente que nós podemos usar, digamos, uma rede como a da Unitel, não é? E usar esta informação dentro da rede da Unitel. O que está aqui em causa é que depois a relação custo-benefício para este tipo de infraestrutura não é a melhor. Não é? Como o engenheiro Safeca acabou de dizer, o IoT, ou seja, os equipamentos, os devices, emitem pequena capacidade de banda cada vez que estão a transmitir os dados. Então, se nós estivermos a usar uma rede GSM 4G para isto, é estarmos a tentar atirar um tiro a uma mosca com uma bazuca, não é? Pronto. Então, existem redes próprias para este tipo de implementação. Agora, a tendência é, efetivamente, elas aumentarem, exatamente pela eficiência que isto possa trazer à produção e à economia. Portanto, eu vejo aqui uma possibilidade bastante grande de uma evolução a nível nacional para este tipo de infraestrutura de rede. Perfeito, perfeito. Engenheiro Safeca, tem algum subsídio sobre o impacto da IoT na agricultura, eletricidade? Eu falo principalmente na eletricidade porque ainda temos aqui zonas que praticam a agricultura, mas não temos eletricidade. Então, gostaria de saber o impacto nessas zonas. Eletricidade, mineração, petróleo e gás, transporte e logística, no contexto angolano. Assim, no contexto angolano, um impacto do IoT a nível do desenvolvimento das redes de distribuição elétrica, isso aí o impacto é menor, não é? Pronto, porque são redes que exigem grandes investimentos. O impacto do IoT seria mais a nível da facilidade na ligação com o consumidor, não é? Ou seja, por via da instalação de contadores inteligentes, sejam eles pré-pagos ou pós-pagos, e que produzissem aqui uma eficiência maior na própria cobrança dos consumos da parte dos clientes. Isso daria naturalmente um retorno maior para as empresas que fornecem esse tipo de serviço. Nós sabemos que existem iniciativas desta em Angola, que estão em curso. Digamos que uma massificação disso poderia aumentar a eficiência deste lado. A nível da mineração, uma utilização que se pode ver, e nós sabemos que existem aqui grandes projetos de mineração em Angola, essencialmente a nível do setor diamantífero, é, no caso, a implementação de redes 5G específicas para essas minas e que pudessem ajudar um bocadinho na automação dos processos das minas. Permitir, por exemplo, que os caminhões que fazem o transporte, aquilo tem um nome técnico, pronto, da terra e dos pedregulhos, que depois têm que ser processados para descobrir os diamantes, sei lá, acho que chama-se cascalho,
possa ser feito por via de caminhões autónomos, por exemplo, né? E em vez de termos alguém a conduzir esses caminhões, que são zonas muito acidentadas e zonas com um certo risco também de condução, podiam ser conduzidos de forma autónoma. Ou, inclusive, nas máquinas que sejam usadas para a escavação, perfuração ou para a colocação de outros tipos de equipamentos no terreno. Ou seja, aí uma rede 5G proprietária, por exemplo, faz isso. E o próprio standard da GSMA relativamente ao GSM, um dos aspectos principais é exatamente a possibilidade de terem esse tipo de redes proprietárias para utilizações específicas. Engenheiro Safeca, acabei de receber uma mensagem a confirmar que o Mintix já está a trabalhar na instalação de sensores e estações automáticas para meteorologia, onde todos os dados serão congregados em Luanda, no Centro Georriscos. Vai ajudar a aeronáutica, a agricultura, mar e etc. Acabei de receber essa mensagem desses trabalhos que o exatamente. É uma utilização interessante, está relacionada com a agricultura e com segurança aeronáutica e outras, para percebermos melhor o nosso clima. Nós dissemos de início que é uma das aplicações mais imediatas. Mas, se nós olharmos para aquilo que são as tendências internacionais, onde nós temos maior crescimento futuro a nível do IoT, eu citaria aqui 3 áreas, essencialmente. Primeiro é cuidados de saúde, ou seja, o número de devices utilizados em cuidados de saúde vai crescer fortemente, e isso pode trazer um benefício essencial para a África ou para países como Angola, que está inserido no campo africano, onde há menos médicos, há menos instalações de saúde, em que provavelmente os cuidados de saúde em casa são muito mais importantes. E isso pode ser feito por via desses sensores. É preciso ter as redes de comunicações. Eu vou levar um pouco para o setor privado, né? Porque sabemos que o setor privado impulsiona muito a competitividade no mercado. Engenheiro Antônio Nunes, o que as empresas precisam fazer para acompanhar e ser parte desta revolução? O que as empresas precisam neste momento fazer é usarem as infraestruturas e usar a tecnologia que está acessível. Portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: neste momento estamos a ter que lançar, por exemplo, toda a nossa contabilidade financeira das empresas, e essa contabilidade financeira deve ser reportada online, ok? Se nós o fizermos desta maneira, nós ganhamos eficiência a nível económico. Portanto, já é uma iniciativa bastante positiva. O que é que nós podemos fazer mais para melhorar isto? Naturalmente que o grande handicap que nós temos hoje no país é um handicap da relação benefício-preço. As infraestruturas e a acessibilidade à internet ainda é, hoje no país, algo com um preço relativamente salgado para a situação económica nacional. E nós, ao criarmos alguma iniciativa para que esta relação seja melhorada, vamos ter as empresas a conseguir ter acesso a esta informação e a esta infraestrutura de uma forma mais eficiente. Portanto, o setor privado necessita efetivamente deste impulso para que possa ir buscar todos os benefícios do conhecimento que a internet disponibiliza, tanto para as pessoas quanto para as coisas. Perfeito. Estamos quase no fim. Vou agora convidar o lado acadêmico do engenheiro Safeca, né? Porque temos um grande público
universitário, um grande público acadêmico, porque também a fonte, ou a principal fonte de pesquisa científica e implementação das novas tecnologias é, ou então devia ser, a academia. Temos um público aqui a assistir o evento, que é acadêmico, está na universidade, nos cursos de ciências e engenharias, mas não há nada no plano curricular, por exemplo, que fale de IoT. Será que é tempo de revermos o currículo? Sem dúvida, é sempre importante ter um alinhamento entre aquilo que a academia faz e aquilo que é necessário no dia a dia das empresas e das instituições. Não é? E os cursos que estejam a tratar de telecomunicações ou estejam a tratar de eletrotécnica e afins, sem dúvida que deviam também inserir esses temas mais recentes, seja o IoT, seja a indústria 4.0, sejam cloud computing, inteligência artificial, ou seja, que são temas muito, muito importantes para os nossos estudantes e os próprios estudantes podem desenvolver ideias próprias, porque os meios que nós temos neste momento disponíveis permitem-nos, mesmo estando em Angola, conseguir perseguir uma ideia inovativa e levá-la à realidade, naturalmente com a ajuda de entidades que possam depois financeiramente ajudar a materializá-las. Ok, muito obrigado. Vou pedir que nos respondam um minuto de cada, né? Já estamos a extrapolar o tempo. 2022, IoT em Angola. Tendências, problemas, sugestões e soluções. Em um minuto só. Vou começar com o engenheiro Antônio Nunes. Bom, problemas, já falamos neles, são o acesso às infraestruturas existentes que sejam eficientes. Soluções, já existem iniciativas que estão a promover isso, não é? Digamos, a utilidade e o benefício que isso traz, também penso que já foi aqui dito, que é nós conseguirmos trazer mais eficiência na nossa produção com a ajuda da computação. Isto é o grande benefício que o IoT nos dá relativamente a todo este desenvolvimento. Okay. Engenheiro Amilcar? Bom, eu só vou falar das soluções para ver se tenho aqui um minuto e consigo dizer algo mais. É claro que 2022 nós vamos assistir aqui a uma evolução ainda mais acelerada naquilo que são as redes de dados em Angola. E essas suportam o IoT. Também eu presumo que vão surgir parcerias entre os operadores de telecomunicações e as várias instituições para materializar diversos projetos que possam ser interessantes na área da IoT. Foi falado aqui, por exemplo, da parte sensórica, sensores na agricultura, mas também estamos a falar em questões relacionadas com medições à distância, ou seja, vamos de certeza ver aqui casos concretos a surgirem muito mais rapidamente no próximo ano. Ok. Muito obrigado pelo vosso tempo, obrigado por partilharem conosco os vossos conhecimentos, as vossas perspectivas. Muito obrigado também para todo o pessoal que está a nos assistir e lembrar que a quarta revolução industrial é real e a IoT faz parte dela. Aqueles que adotam ou adotarem a IoT estarão em melhor posição para o sucesso. Muito obrigado a todos. Até já. Muito obrigado. Obrigado.